O governo federal segue tentando evitar a derrubada do decreto que aumentou a alíquota do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com líderes do governo para traçar uma estratégia de atuação no Congresso. Reportagem Pedro Teixeira. Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram ao longo do fim de semana para discutir os próximos passos do conjunto de medidas. Segundo o ministro da Fazenda, as conversas evoluíram e deixaram a equipe econômica muito confortável. A apresentação das propostas ao Legislativo deve acontecer antes da agenda internacional do presidente Lula à França, que tem início nesta terça. O decreto é para resolver um problema pontual, distorções pontuais, mas se nós ficarmos de decreto em decreto, nós não vamos fazer o que o país precisa para apontar um horizonte de médio e longo prazo de sustentabilidade. Haddad adiantou que o texto deve contar com reformas estruturais e ajustes de distorções no sistema financeiro, mas não especificou quais. O objetivo, de acordo com ele, é evitar que ajustes pontuais precisem ser feitos anualmente. O Congresso ainda cobra a suspensão imediata do decreto que aumenta o IOF. Tentando conter os danos e evitar novos atritos, o governo segue articulando em reuniões com ministros, líderes partidários e os presidentes das casas, enquanto a Fazenda pede mudanças na reforma administrativa. A proposta promete mudar regras no funcionalismo público, tratando de fatores como estabilidade e concursos. O grupo de trabalho para tratar do conjunto de medidas foi estabelecido nas últimas semanas e tem cerca de 45 dias para concluir o texto. Haddad quer um encontro com o relator do grupo, o deputado Pedro Paulo, para discutir arestas do texto. Na visão do governo, alguns aspectos da reforma poderiam aumentar os gastos públicos. Nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público. O pessoal vai dar uma espiada primeiro no que seria essa possibilidade de arrecadar mais via a receita do petróleo. O Daniel Hittner tem informações tabuladas aí para a gente entender melhor esse ponto. Daniel, contigo. William, hoje de manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi ao Palácio do Planalto conversar com Lula sobre uma grande campanha publicitária sobre aquela gratuidade das contas de luz para 60 milhões de brasileiros. Quando estava terminando a reunião, ele abriu uma pastinha e falou assim, olha, a gente está falando tanto de IOF, eu tenho uma solução aqui. Estava a ala política do governo, como a gente convenciona chamar, Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad não estava, depois a Fazenda recebeu esses cálculos. O Alexandre Silveira disse o seguinte, nós temos o dinheiro, um pacotão do petróleo para repor o dinheiro do IOF. E essas que estão aqui compiladas são as medidas que ele apresentou para o presidente da República nesta manhã, a gente separou aqui em uma arte. Venda antecipada de óleo excedente nos campos de Tupi, Mero e Atapu, 15 bilhões de reais. O projeto de lei, como a gente noticiou aqui, foi na semana passada para o Congresso. Mudança na cobrança de participações especiais, que são aqueles campos de petróleo muito produtivos, operados pelo regime de concessão, 2 bilhões de reais. Um acordo de individualização do campo de Jubarte, onde já se opera ali, as petroleiras já estão extraindo petróleo, sobrou petróleo para fora do campo, você individualiza a produção, mais 2 bilhões de reais. Revisão dos preços de referência do petróleo, a partir dos quais a ANP faz todos os seus cálculos, mais 1 bilhão de reais e mais duas medidas ali embaixo que somam 250 milhões de reais, não são grande coisa, 20 bilhões de reais no total só em 2025. Parte dos efeitos só vai ser sentido também em 2026. Então, se a gente pula ali para 2026, que mais que a gente tem?
uma nova estimativa com a venda de óleo, ao qual a União tem direito por meio da estatal PPSA, que é quem representa a União nos contratos do pré-sal que operam sob o regime de partilha, mais 8 bilhões de reais, novos leilões de petróleo, mais 1 bilhão de reais, aquele fiapinho ali das medidas de 2025, 1 bilhão e meio da revisão dos preços de referência e mais 4 bilhões e meio na mudança em participações especiais. Resumo da ópera, isso não é receita recorrente, isso é puramente receita extraordinária, não tem nada de medida estruturante e já tem gente na indústria do petróleo dizendo que também é instabilidade regulatória na veia. Deixa eu voltar a esse ponto um pouquinho mais adiante, Daniel, que já se ouve, já se lê, já se confere uma série de análises nesse sentido, dizendo que quando o governo mexe nisso, ele altera imediatamente a valorização dos ativos das empresas envolvidas. Eu volto a esse ponto. Queria primeiro pegar o lado político, Caio. Você imagina como deve ter sido a reação do Lula ao Silveira trazer isso na mala para ele. O mínimo que o Lula tem perguntado é: por que você não apareceu com esse negócio antes? Quer dizer, o pré-sal vai nos salvar de novo? A Dilma achava que ia, né? Sim. William, acho que isso diz mais sobre uma desarticulação e descoordenação e desorganização do governo do que sobre organização, né? Você tirar da cartola 20 bilhões de reais do nada, mas não é o que ele fez? Dinheiro... Não, sim, explica, ajuda a entender como é um governo completamente que não conversa entre si. Né? Porque exatamente, se fosse há 2 semanas essa solução, se o Alexandre Silveira conversasse com o Haddad, ou o Haddad fosse buscar, se fosse um governo articulado, com liderança claras e objetivos claros, tudo ficaria mais fácil, né? Agora você surge do nada, com uma coisa imediatista, de curtíssimo prazo, algumas partes ali, o próprio setor, pelo menos hoje conversando, acham muito estranhos, o Daniel já colocou isso, ou seja, para mim mostra muito mais desorganização e um desespero de tentar, de alguma maneira, tapar esse buraco para evitar a derrota política. Vamos ver, porque é no detalhe que mora o diabo, todos nós sabemos disso, né? Somos veteranos repórteres de política, é ali que mora o diabo realmente. Sim. O que a gente tem como primeira impressão é que esse presente formidável de 20 bilhões trazido pelo ministro das Minas e Energia diretamente para o colo do presidente tornaria inútil, ultrapassada, velha, assim, esquece, toda a briga em cima do IOF. Para que vocês estão brigando, IOF? Por que 20 bilhões? Está aqui 20 bilhões. Você precisa de 20 bilhões? Está aqui os 20 bilhões para você. Daniel, o que é que se suspeita que aconteça com o setor? É uma reação, tudo indica que vai ser uma reação muito ruim, porque boa parte dessas medidas, revisar o preço de referência do petróleo a partir do qual você faz todos os cálculos de cobrança de royalties. Já havia uma discussão lá atrás, pelo menos desde 2022, paradinha na Agência Nacional do Petróleo sobre isso. Por que não avançou? Porque é complexo, porque tem resistências, porque tem complexidades técnicas ali envolvidas, resistências corporativas. Então, tudo isso não dá para mudar do dia para a noite. Não dá para ser uma reunião no Palácio do Planalto, de repente decide-se que está resolvido e você não precisa mais pensar em IOF, ou podia arrumar também, da mesma forma que foi agora tirado ali 20 bilhões para 2025, podiam tirar mais 20 bilhões para pagar a desoneração da folha de pagamento, por exemplo. Então, essas soluções que são muito assim, surpreendentes, elas embutem uma insegurança jurídica, uma imprevisibilidade regulatória que afeta aquilo que o investidor chama de ambiente de negócios. Ou seja, ele sabe como está na hora que assinou o contrato, mas não sabe como é que os seus negócios vão caminhar ao longo do seu contrato de 10, de 30, de 60 anos. Enterra a discussão no Congresso? Não, eu acho que o Congresso está bem obstinado a derrubar o IOF, aconteça o que acontecer. Né? Ele deu esse prazo ali num gesto, talvez ali um pouco de boa vontade do Congresso com o Palácio do Planalto, para não forçar o governo a viver esse constrangimento, e principalmente o ministro Fernando Haddad, mas de tudo que a gente tem conversado com o Congresso Nacional, eles estão quase que obcecados nessa derrubada do IOF. Eu não digo que é uma obsessão, mas é um movimento quase que natural, né? E esse debate, William, acabou gerando um efeito paralelo que é o ápice, vamos dizer assim, da quebra do presidencialismo de coalizão, porque agora é o Congresso falando o que o Executivo tem que fazer. A gente vinha vendo de 5, 10 anos para cá
o Congresso derrubar decisões do governo, ok. Isso já... Mas um decreto legislativo não se viu. Sim, o decreto... Por 25 anos. Isso, esse decreto do IOF, muito provavelmente o Congresso deve derrubar. Agora, mais do que isso, o Congresso está falando o que o governo tem que fazer. E mais do que isso, e falando o que não fazer. Porque o Congresso falando também para não ir para o Supremo Tribunal Federal. Todo esse modus operandi aqui de vocês até agora, a gente não vai aceitar mais. A gente não quer mais tributo, a gente quer derrubar, cria a comissão de reforma administrativa. Ou seja, é quase que o Congresso impondo uma agenda econômica que ele considera ideal ao Palácio do Planalto, ao governo Lula. Então, mas é claro e é facilmente compreensível para qualquer um que alguma forma se precisa encontrar de compensar aquilo que não está dentro do orçamento por uma série de coisas que nós já analisamos aqui extensivamente no WW, basicamente receitas frustradas e despesas que aumentaram mais. Isso aí resultou num buraco, esse buraco precisa ser tapado. O Congresso tem ideia precisa de como isso deveria ser feito? Tem um pouco, sim, William, e essa observação toda que o Caio fez é muito reveladora do estado da arte, porque no final da... Bom, a gente já tinha tido, ao longo da semana passada, a criação de um grupo de trabalho e a gente cobre quase que tediosamente aqui em Brasília essas questões, porque a gente fala, puxa, um grupo de trabalho sobre reforma administrativa, me conta outra, né? Tudo indicava que ia ser ali um grupo para formatar uma discussão, para ir amadurecendo as discussões e quem sabe no próximo governo, na próxima legislatura, aí você aprova, assim como reforma tributária, reforma da Previdência, tiveram que amadurecer antes de serem aprovadas. Pois bem, o Hugo Mota escolheu para coordenar esses trabalhos o deputado Pedro Paulo, que tem esse viés fiscalista, gosta de finanças públicas e tal. Na sexta-feira, ligou para Pedro Paulo e disse o seguinte: eu te contratei para a reforma administrativa e vou aditivar o seu contrato, porque agora eu preciso que você pense em medidas fiscais no relatório que você vai concluir sobre reforma administrativa. E o Pedro Paulo já tem plena ideia do que ele vai fazer, que é toda a agenda que o governo até agora evitou ao máximo, que a Simone Tebet, quase que num ato de rebeldia, leva em algum momento para o Palácio do Planalto e para a própria Fazenda, e o Lula diz não, isso está proibido, que é desvinculação de salário mínimo para benefícios sociais, BPC, aposentadoria, acabar com o piso de saúde e educação e trazer para o arcabouço fiscal e, principalmente, você ter ali alguma discussão sobre gasto tributário, dedução de imposto de renda para a classe média com despesas médicas, de educação, por exemplo. Isso é todo o combo ali que o Lula vetou nas discussões e que o Hugo Mota está autorizando um parlamentar de sua confiança a fazer. Peraí, Daniel, peraí. Usando a gíria nossa do jornalismo, então o lead nosso está no pé. Porque isso que você está falando é um lead formidável. Você está dizendo que o Congresso está virando de cabeça para baixo toda a ortodoxia lulista? Mas tem uma coisa que eu não entendo, talvez o Caio, com mais experiência de Congresso que eu, possa responder. Eu não entendo ainda, William, isso eu estou falando genuinamente, por que o Congresso se engajaria há praticamente um ano das eleições numa agenda impopular, desgastante. Isso, na visão da sociedade como um todo, acaba sendo um pacote de maldades para fazer uma agenda que o governo Lula não quer fazer e que vai dizer, isso aqui eu não tenho nada a ver com isso, estão mexendo no seu salário mínimo aqui no BPC, eu não tenho nada a ver com isso, isso é coisa do seu Hugo Mota. Isso ainda não me fecha muito bem a cabeça, não sei se o Caio nos explica. Bom, William, primeiro que não dá para a gente acreditar nesse ímpeto super fiscalista do Congresso, né? Que ele vai realizar tudo que ele está prometendo. Ele não vai fazer isso. Esse é um ponto. Segundo, que eu acredito que tem um cálculo político ali, do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota, de tentar virar a agenda. Eles tiveram uma largada ruim, né? É uma largada de um Congresso que... O que o Congresso fez esse ano? Tirando a reciprocidade lá para a União Europeia, o que eles fizeram? Começaram mesmo ali, antigamente começava depois do Carnaval, agora começa depois do 1º de maio. Daqui a pouco, essa semana não trabalha, depois tem São João, tem feriado de Corpus Christi, é um congresso neste ano, né, a nova dupla Alcolumbre e Mota, um congresso que produz pouco.
e sem grandes agendas, e tomado por agendas negativas, polarizadoras e tensionadoras, que é a anistia, fica um tempão a anistia, e CPI do INSS. Mas se você não tem o Congresso até agora, até a semana passada, até o IOF, não tinha o Congresso, qual que é a grande agenda do Hugo Mota? Qual que é a grande agenda do Davi Alcolumbre? Caio, aí é a pergunta que o Daniel está te fazendo. O Congresso descobriu essa agenda ou é só conversa? Não, eu acho que parte eles pretendem levar adiante, porque principalmente o Hugo Mota, ele é um sujeito de direita, com uma concepção mais liberalizante da economia, foi fiel à agenda do Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro, acho que ele tem ele acredita nisso, né? Mais que o Alcolumbre. O Alcolumbre acho que está mais preocupado com as questões do Amapá, com o petróleo na margem equatorial e por aí vai. Agora, penso que o Congresso encontrou, principalmente o presidente da Câmara, uma agenda positiva, uma forma de sair de uma agenda negativa para ir para uma agenda positiva e ser uma agenda nacional reestruturante do país, finalmente. Demorou. Eu acho que tem um cálculo político dele de aproveitar essa situação toda para virar o jogo e sair de anistia, sair de CPI. Tem uma coisa ali, que você tem um presidente da Câmara bastante jovem, um presidente do Senado que acabou de chegar, mas já tinha sido antes, e ambos estão em busca de uma agenda. A agenda que foi a do Arthur Lira, a reforma tributária, ou da renegociação das dívidas dos estados, de Rodrigo Pacheco, eles estão à procura de uma agenda. E essa agenda pode ser a deles. Para mim, tem um outro ponto, Caio. Você falava assim, puxa, né, na semana passada você dizia... Caramba, como o eixo de poder ali, todas essas negociações não estão sendo feitas no Palácio do Planalto, os ministros estão se deslocando para a residência oficial da Câmara e do Congresso, da Câmara e do Senado para negociar a IOF. Esse é um ponto simbólico que a gente precisa prestar atenção. Outro é o seguinte, a gente já teve várias ocasiões aqui de medidas tomadas pelo governo, decreto de saneamento em 2023, depois, no mais final de 2023, o governo quis... acabar com aquela história de trabalhos aos fins de semana, domingos e feriados, aquela MP do fim do mundo com créditos de PIS/COFINS, que o Congresso disse não e o governo teve que recuar mesmo. Agora o Congresso disse não, mas foi polido, deu 10 dias. E o que está por trás dessa coisa de uma encomenda do Hugo Mota para um pacote de medidas estruturantes no grupo da reforma administrativa? É quase que um pronunciamento público de ele dizer assim, eu não acredito em Fernando Haddad, eu não acredito no governo Lula. Essa coisa de eles virem me trazer em 10 dias medidas estruturantes para evitar a derrubada do decreto, ora, não vai acontecer. Então, isso tem um efeito desmoralizante para a relação Congresso-Executivo que não é desprezível. Desmoralizante? Bastante, O Daniel pintou forte a cor. Não, e principalmente para o ministro Fernando Haddad, né? Tá, talvez aí no pior momento, em termos de credibilidade, de confiança, né? O William, até agora, a questão envolvendo o presidente do Banco Central, que eram muito próximos nesse episódio do IOF, acaba o Galípolo sendo a voz, vamos dizer assim, da responsabilidade econômica e não o ministro da Fazenda, né? Que perdeu... de novo, né, e está prestes a ter que rever um decreto sob pena de uma derrota política. É o pior momento dele no governo, sem dúvida.